Boa noite, refinado aqui conversando com vocês. Hoje esse é o primeiro vídeo do meu canal, né? Por enquanto não tô mostrando o rosto, né? Mas logo mais eu vou estar mostrando meu rosto aqui pra vocês, essa carinha. E pra quem não me conhece ainda, né? Tô aí no Bitcoin há um tempo, né? E já brinquei em vários tipos de mercado aí, ações, shitcoins, entre outras. E depois de muito estudo, entender bastante sobre Bitcoin, né? Estudando cada vez mais, né? Hoje em dia eu só falo de Bitcoin, né? E hoje eu tô aqui para mostrar alguns gráficos aí que eu utilizo para estar fazendo minhas análises de Bitcoin, né? E vou mostrar um pouco para vocês aí, né, de alguns indicadores que eu utilizo e porque eu tô acreditando que o 60 vai ser o nosso fundo do Bitcoin, tá bom? Isso daqui é uma análise minha, né? Como eu já falo ali no meu Instagram, posso estar totalmente errado, mas sempre tô trazendo algumas análises ali porque acredito que dentro dessas análises sempre tem alguma coisa interessante que vai poder estar agregando você, né? Como esses indicadores que eu vou estar mostrando hoje, porque muitas pessoas às vezes não conhecem. E isso daqui vai estar agregando bastante coisa para ela aí no futuro, tanto para a gente estar comprando Bitcoin, né? Ou às vezes para a gente estar vendendo. Mas o refinado aqui já, quem me conhece há bastante tempo, sabe que eu não vendo Bitcoin de forma alguma. Beleza? Então, hoje eu vou estar mostrando aqui a BitBO, né, para vocês, que é uma plataforma que eu utilizo há um bom tempo. E ela tem alguns indicadores muito legais aí para a gente estar utilizando para estar analisando o Bitcoin. E eu vou mostrar minha análise aqui porque eu acho que o Bitcoin, né, o 60 é o fundo, tá bom? Esse daqui é um dos gráficos, né? É Bitcoin Power Lay, mas eu vou estar trocando porque eu gosto de utilizar ele com os halvings, tá? Então eu vou vir aqui nos meus favoritos e vou estar mostrando esse daqui para vocês. Para quem não utiliza essa plataforma, né? Tem ela sem ser paga, né? Eu costumo pagar porque eu utilizo ela faz bastante tempo e ela tá no meu dia a dia aí de Bitcoin, tá bom? E para quem quiser utilizar, vai conseguir utilizar, mas acredito que só tem 30 visualizações aqui de indicadores, tá bom? Quem paga ela aqui tem como utilizar mais indicadores aí e bastante tempo. Ainda tem uma outra parte aqui dela que a gente consegue mesclar com o gráfico, beleza? Então vamos lá. Aqui eu tenho o Bitcoin Rainbow, né? E ele mostra aqui junto com os halvings que o Bitcoin já teve, tá bom? Esses aqui são todos os halvings e os que estão por vir, 2028, né, 2032, 2036 e 2040, tá bom? Então, o que eu costumo analisar aqui, né, correlação deles, né, ao longo do tempo, né, que o Bitcoin sempre pós-halving, ele tem a tendência de fazer uma parabólica, né, e ele sempre vai buscar essas linhas aqui, né, tanto a red quanto a orange, né, onde a gente chega em picos, né, onde a ganância já está em níveis grandes aí, 90, 97, 80, já chega em níveis grandes, onde o pessoal costuma estar entregando as operações, né, e esperando o Bitcoin corrigir para estar comprando ele mais barato, beleza? E ele tem seguido essa tendência, né, ao longo dos anos aí, sempre pós-halving, fazer essa parabólica e depois procurar o fundo, né? Como a gente vê aqui, ele sai dos 200 mil dólares, né, em 2015 e depois ele vai buscar aí, né, os seus 15 mil dólares aí, né, em 2027 ou 2017. E aí ele faz a mesma coisa, busca o fundo novamente, pós-halving, parabólica de novo, e vai lá buscar os 156, 157 mil dólares, né? E depois foi lá buscar os 17, né? 16 mil dólares, que se a gente enxergar isso daqui, é esse último topo, tá? Então ele sempre costumou vir buscar, né, o último topo, e depois ele volta a subir. Esse ano, quando eu falo que o Bitcoin já mudou, foi quando a gente não viu a parabólica acontecendo, pós-halving, né? O Bitcoin subiu muito mais devagar e lateralizado. Depois que teve a tendência dos ETFs, o institucional entrando, o Bitcoin mudou. Para quem fala que não mudou e está analisando o Bitcoin como os anos passados, então cadê a parabólica, né? Não aconteceu. Então o Bitcoin veio, né? E depois ele já
buscou 120 ali, 120 e pouco, né? E foi buscar o fundo, né? Já chegamos aqui para mim ao fundo dos 60, né? Ele já saiu dessa linha azul aqui, né? A Blue, né? Igual ele fez aqui nos 16. Então, quando eu dou um zoom aqui, né? A gente vê o Bitcoin atingir os 60 aqui, né? 62, ele vai mostrar aqui, mas ele chegou a bater 60. E agora ele tá lateralizando aqui, né? E muitos falam aí que a gente vê na internet o pessoal falando Bitcoin a 40 mil dólares, né? O Bitcoin teria que vir agora e derreter tudo isso daqui, né? E cair aqui para 40 mil dólares. Para depois ele querer subir, né? E fazer esse movimento. Acredito que o Bitcoin não vai fazer isso, né? Vou mostrar outros indicadores aqui hoje também, vou mostrar dois. E ao longo do tempo, né? Como é o primeiro vídeo do YouTube, eu vou mostrar outros indicadores aí para vocês, beleza? Então, o que eu acredito é o Bitcoin lateralizar nesse movimento e depois voltar a subir para dentro desse canal aqui, né? E a gente vê ele aí final de 2026, começo de 2027, né? Provavelmente é esses preços aí, né? 118 que vai ser o topo que a gente viu agora há pouco, né? Desse último ano aqui, né? Que o Bitcoin chegou a bater 121, né? Aqui. Então, bem provável que no final do ano, começo de 2027, acredito que a gente vai estar aí no 120, 118 mil dólares, né? Aqui, ó. Acredito que ele vai estar por aí, né? Voltando para dentro desse canal aqui e querendo atingir novas máximas aí para os próximos halvings aqui, que é 2028, né? Então, acredito que o Bitcoin volta para esse canal aqui. E acredito que aqui ele pode, né, dar aquela explodida, vir aqui para a linha amarela ou até para laranja aqui, né? Mas acredito que vai vir mais ou menos até amarela aí, pode bater os seus 500, 400 mil dólares e depois voltar uma correção aqui novamente, né? E voltar aí para os 400, 300 ou 200 mil dólares e voltar a subir. Não acredito que o Bitcoin vai voltar a cair mais ainda, né? As duas vezes que ele saiu foi aqui, né? Que ele saiu também, né? Então em 2022, né? Ele tava nesse canal azul aqui e ele veio a romper, né? E buscou os 16, que foi o fundo. E quem tava aqui lembra que muitas pessoas falavam que o Bitcoin ia bater 8 mil dólares, né? Que o Bitcoin ia fazer isso daqui, ia vir para cá. E o Bitcoin não veio, lateralizou nos 16 mil dólares e nunca mais voltou, tá, rapaziada? Então depois de um tempo ele volta para dentro desse canal. Acredito que o Bitcoin tá fazendo a mesma coisa que eu mostrei para vocês, vai voltar pro canal, depois vai atingir aqui e vai embora, né? Então acredito que ele vai fazer esse tipo de movimento aqui que a gente tá vendo, ó. Fundo veio tocando no canal azul, mas nunca mais voltou pros 16, tá vendo? Nunca mais. Então ele ficou aqui, quando ele voltou, ele foi embora. Antes pós-halving ele tava batendo aqui, né, a máxima aqui, né, dos 72 mil dólares, né? Então ele voltou para cá e depois voltou a corrigir, né? Então se a gente olha esse movimento aqui, né? Então o Bitcoin pode vir aqui, ó, bater no 100, voltar aqui para os 90, depois voltar aqui para os 120 e pouco, depois bater aqui, né? Vir aqui quase 200 mil e aí ele voltar a corrigir aqui, voltar para os 50, né? E pós-halving ele ir embora, né? E ficar nessa lateralização entre essas daqui, Green, Blue, né? E a Low, tá bom? É o que eu acredito. Não acredito o Bitcoin vindo para baixo. Por quê? Vou mostrar mais um indicador aqui para vocês, acredito que vocês entenderam esse, né? E eu vou mostrar mais um indicador junto com esse daqui hoje para vocês, né? Que é o Long Term Power Layer. Muitas pessoas também utilizam ele, tá? Então, a gente tem uma linha de suporte, que é a linha vermelha, né? A gente tem a linha de regressão, né? Que é a linha verde. E a gente tem uma resistência, que é a linha roxa. Então, o que que acontece, né? Quando o Bitcoin surgiu ali, né? E começou a ser negociado, a gente tem um Bitcoin chegando aí ao valor de quase... chegou, né? 18 mil aqui, ó, né? Vou colocar aqui, ó, 18 mil... 18 dólares, né? E aí o Bitcoin voltou, né? Ele toca nessa resistência e depois ele vai testar o fundo, né? Aí ele voltou pro fundo aqui, 3 dólares. E aí ele ficou, né, um tempo nesse fundo e foi subindo, 4 dólares, 5 dólares. E depois ele vai buscar novamente novas máximas. Então sempre ele tem a tendência de tocar na resistência, né? E depois vir buscar o suporte embaixo, né? Esse suporte aqui, rapaziada,
ele tem todo esse tempo e ele nunca foi rompido, né? A gente vê que ele sempre toca no suporte e depois vai buscar novas resistências, né? E aqui a gente teve um toque no suporte, que foi os 16 mil dólares que eu mostrei para vocês, né? E aí o Bitcoin ainda está entre o suporte e a linha de regressão, né? Bem parecido que eu falo pro pessoal aqui, esse movimento de 2015, que ele ficou um bom tempo entre a linha de regressão e o suporte, né? Então ele ficou aqui do começo de 2015, né? E veio romper só aqui, ó, quase em 2018. Mas nesse meio tempo, né, o Bitcoin sempre tende a subir, ficou subindo, ó. Se a gente pega aqui, né, ó, 200 dólares, e aí quando ele rompeu aqui, né, a linha de regressão, que a gente pega, ó, ele tava 2 mil dólares. Então, ele ficou um bom tempo aqui, e depois estourou. Aqui se a gente pega, né, ele faz a mesma coisa e tá subindo. E isso daqui são as parabólicas, isso daqui são as parabólicas, isso daqui é a parabólica, né? Isso daqui, ó, foi uma parabólica. E agora, a gente está todo esse tempo, desde 2022, tá? Dos 16 mil dólares, até hoje, a gente está entre o suporte, né? E a linha de regressão. Ela nunca foi rompida aqui, né? Ela não rompeu aqui, ela não foi para cima ainda. E agora a gente tocou nesse fundo novamente. Quando eu dou um zoom aqui, então eu pego aqui o Bitcoin quando ele bateu os 62 aqui, né? 60 mil dólares, tá? E aí ele tá lateralizado. O que eu acredito que pode ainda acontecer, né? Pode acontecer do Bitcoin vir descendo e querer vir tocar nela novamente, que vai vir tocar perto dos 60, tá? 60 mil dólares para mim vai ser o fundo. Ele nunca rompeu e não vai ser hoje, porque eu acredito que vai romper isso daqui. Então, para quem falar que Bitcoin vai bater 40 mil dólares, né, rapaziada? Que ele vai fazer esse movimento de romper essa linha aqui, né? Ele vai vir buscar aqui, ó. 40 mil dólares está aqui, ó. Se a gente olha, 40 mil dólares está aqui. Então, você acredita que o Bitcoin vai romper ela, que ele nunca rompeu na vida, e vir buscar os 40 ou 50? Eu não acredito, tá? Então, eu acredito que sim, ele vai lateralizar aqui, pode vir retestar ela aqui, ó, né, descendo bem devagar e lateralizar, bater os 60, 62 mil dólares e voltar a subir, como ele pode, né, vir descer só um pouco aqui, testar os 70 novamente e voltar a subir muito rápido. E assim que ele romper os 83, a gente vai começar a ganhar muito mais força no mercado e subir. Como eu mostrei para vocês, essa linha de suporte ela nunca foi rompida, tá? E assim, e a gente tem esses movimentos aqui, né, ó. Se a gente pega 2012, né, quando ele entrou nela, ó o tempo que ele ficou, né? Ele bateu 5 dólares aqui, depois ele vai embora, bateu 10, voltou pros 8, 11, 10, 13, né? Final de 2013, ele começo de 2013, o que que ele faz? De 13 mil dólares de 13 dólares, ele vai parar lá onde? Em 229 dólares. Vocês estão entendendo? Então, esse tempo todo, né, ele ficou entre a linha de regressão e a linha de suporte, tá? A gente vê o mesmo movimento aqui, né? 2015, que eu acho que a gente está fazendo esse mesmo tipo de movimento. Então, ele vai passar um bom tempo entre a linha de regressão e a linha de suporte. E depois que ele ganha a força aqui, né? Ó, que ele chega aqui nos 1000 dólares, né? Ele vai embora, rapaziada. Aí ele não volta mais e foi parar lá nos seus 15 mil dólares, tá bom? E a gente tem ele aqui a 200, né? E aqui ele tem a 1000 e quando ele rompe aqui ele já tá 2000 e depois disso daí, né, ele vai buscar essa máxima aqui, né, 15 mil dólares. E depois ele volta de novo, descendo, bear market, que todo mundo fala, tá? Então, aqui eu tô mostrando dois indicadores, né, que eu sempre tô olhando para eles a longo prazo, né, pensando sempre a longo prazo. E por isso que eu acredito que aqui, né, vai ser os 60 mil dólares. O Bitcoin não vai ter uma caída brusca, mesmo que ele tenha uma caída brusca aqui. Primeiro ele tem que chegar, romper o 60, que é muito forte, né? E aí acredito que ele sobe um pouco, então o 60 vai ser o fundo nosso. Ele vai vir aqui caminhando muito próximo dela, né? Se ele quiser ficar empurrando, e depois ele vai subir. Não consigo acreditar que o Bitcoin, né, vai vir parar nos 40. Então, para quem você escuta falando que o Bitcoin vai cair para 40, acredito que a pessoa tá puxando ali uma Fibonacci,
né? Não sei o que que ele enxerga ou se ele tá mostrando isso daqui para vocês, né? Que eu tô mostrando hoje, tá bom? Então, essa vai ser minha aula aqui, né? Mais um vídeo explicativo do que eu utilizo para estar analisando Bitcoin a longo prazo, né? E vou trazer mais alguns indicadores que temos aqui, né? A gente tem bastante coisa, tem vários indicadores, a média de 50 e a média de 200, tá? É, tem as outras médias aqui, vou trazer os holds. Então tem muita coisa aqui dentro dessa plataforma que a gente pode estar utilizando e enxergando Bitcoin, né, a longo prazo, tá bom? Tem alguns indicadores que eu deixo aqui, né, que eu costumo utilizar. Esse daqui de Bear Market, né, que a gente vê a progressão 91%, depois 85%, aqui a gente teve 83%, aqui a gente teve 61%, né? Aqui a gente teve 66% e por enquanto aqui tá 49%. E agora o Bitcoin voltando a ter força, né? Como vocês podem ver aqui, o drawdown máximo dele aqui foi 49%. Então eu vou juntando todo esse tipo de análise, né? E vendo o longo prazo do Bitcoin, tá? Então essa análise que eu mostrei hoje aqui para vocês é pensando no meu Bitcoin a longo prazo, como eu sempre ensino aqui para os meus alunos longo prazo, né? A gente pode olhar aqui, né, que no próximo halving aí o Bitcoin pode estar valendo 183, 215, 251 mil dólares, 340 mil dólares, né? E hoje a gente está vendo Bitcoin aí a 77 mil dólares. Então, acredito que a gente está comprando Bitcoin a um preço muito bom. Como eu falei que a gente estava comprando Bitcoin a um preço muito bom, a 16 mil dólares. Enquanto todo mundo acreditava que o Bitcoin ainda ia a 8 e ele nunca mais voltou para 8 mil dólares. Aqui ele foi embora. Então, acredito que 60 vai ser o nosso fundo. E mais para frente eu vou trazer mais alguns indicadores. Vou mostrar também essa parte aqui, né, onde a gente tem o gráfico inteiro do Bitcoin também, junto com a Powerlay, tá? Aqui eu tenho também o MACD, né? Se a gente joga o MACD aqui, então o MACD semanal, tá? Então, onde ele tá aqui, né? A nossa ponta, 58. Onde tá a nossa linha? 58, né? Hoje ele tá acima do 50, dos 50%, né? Do nosso das bandas de Bollinger, né? Então, acredito, né, rapaziada, que agora elas vão começar a comprimir igual a gente vê, né? Que ela entra em compressão e depois a gente tem uma explosão. Então, elas estão começando a se curvar aqui. Acredito que o mercado vai lateralizar nesse ponto e vai daqui a pouco ter um rompimento, beleza? Mas eu vou trazer mais indicadores aqui, mais coisa junto, né? Mostrando para vocês tudo que eu enxergo aqui de Bitcoin, beleza? Uma ótima noite. Para quem tiver dúvida aí, eu também deixo o meu Instagram. Sempre estou postando bastante notícias e sempre estou falando só de Bitcoin. E alguns indicadores aí que a galera não mostra aí no mercado e não mostra as nossas análises aí, né? O pessoal costuma puxar Fibonacci, linha tendência de alta, né? E a gente hoje tem vários indicadores muito legais aí para a gente estar sabendo onde comprar melhores preços de Bitcoin, né? Como a gente está vendo agora, né? Bitcoin para fora dessa linha, como a gente viu antes, né? E pensando aí daqui 2 anos aí o Bitcoin podendo estar valendo 180, 200, 250 até 338 mil dólares, hoje a gente está comprando Bitcoin muito mais barato, beleza? Para quem acredita que Bitcoin vai a 40 mil, né? Me manda aí a explicação, né? E me manda também os gráficos que você está vendo para mim conseguir enxergar isso, que até agora com todos os gráficos que eu tenho aqui, né, de Bitcoin, até agora nenhum desses daqui, né, me mostrou que o Bitcoin vai a 40 mil dólares, beleza? Mais pra frente eu vou trazer mais vídeos aqui e mais análises aí do refinado, tá, para vocês de Bitcoin. E é isso aí, rapaziada. Uma ótima noite, fiquem com Deus e bora acumular Bitcoin.